Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A cada legislatura, a Câmara dos Deputados se renova. Neste ano, tivemos 57% de reeleitos, dentre os 513 parlamentares que estavam na legislatura passada. Dos chamados novos deputados, nem todos são tão novatos assim. Há um pequeno grupo formado por ex-deputados que retornam após o intervalo entre legislaturas. Eu sou William França e é com um dentre esses 17 ex-deputados que voltam à Câmara para assumir um novo mandato que eu converso agora. Deputado Alberto Mourão, que representa o Estado de São Paulo pelo MDB, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço, William. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de Palavra Aberta, levar a mensagem para a sociedade brasileira, né? Muito bem. Este é sua terceira passagem aqui pela Câmara dos Deputados, é isso? É a terceira passagem. A primeira eu vim nos anos 90, fim dos anos 90, né? Fiquei 2 anos, voltei para a Prefeitura 8 anos, volto de novo para cá mais 2 anos, volto para a Prefeitura e agora retorno. Quero ficar meus 4 aqui. Muito bem. O senhor falou da Prefeitura, o senhor foi prefeito de Praia Grande, que fica no litoral de São Paulo, não é isso? Fica na Baixada Santista. É um ponto importantíssimo os paulistanos usam muito aquela área e tem um afluxo muito grande, sobretudo nos finais de semana e feriados, não é isso? Sim, é uma região que recebe 5 milhões de visitantes entre o dia 15 de dezembro até o fim de fevereiro. Praia Grande, especificamente, a cidade que eu governei, a população média é 1 milhão de habitantes, ela tem 700 mil visitantes na média anual. Tá? Então, assim, tem um volume grande, tem um esforço muito grande de prestar serviço para a sociedade. A Baixada tem 250 mil imóveis de veraneio. Desses, 50% fica na cidade que eu governava. Muito bem. Bom, além toda essa questão turística que a gente conhece bem, que os paulistanos sempre acabam pegando grandes engarrafamentos em direção ao litoral, na Baixada Santista também tem um outro ativo muito importante, que é o Porto de Santos. E nós estamos agora no novo governo, e no governo federal, com o novo governo no estado de São Paulo, e há uma discussão sobre privatização ou não privatização do Porto de Santos. Eu queria saber a sua opinião como legítimo representante da Baixada Santista. Como é que o senhor vê essa questão? Privatiza, não privatiza? Como é que fica? Eu tenho interesse em discutir, vou discutir essa questão da privatização do Porto, até porque eu não sou contra nem a favor. Eu acho que você tem que tomar só cautela de não estar privatizando a autoridade portuária, você ainda abrir mão da função de Estado. Então a gente precisa saber o que está no escopo da privatização. Outro aspecto é saber das obras complementares. Que tempo que isso vai acontecer? O edital está muito uma caixa preta que a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, a gente não teve acesso ainda a este edital com toda a plenitude para saber como é que vai ser a obrigação dos investimentos que vão ser feitos ao longo do período. O Porto Santos não só depende da questão da organização e do tráfego dentro do Porto Santos e das operadoras. O Porto tem que entender que a entrada é importante, então dragagem é fundamental, e se você não manter a dragagem constante, principalmente agora, os navios a partir de agora serão de 366 metros no mínimo. 16 navios estão em construção na China, vão entrar em operação dentro de 2 anos e Santos não consegue receber esse tipo de navio. O calado fica baixo. O calado é baixo, precisa aumentar o calado e só dragando periodicamente, não ficar lá num processo burocrático e não dragar. Mas não é só isso, você precisa aumentar os berços também, porque não tem berço para receber navios da quantidade desse volume de comprimento. Então, assinar os novos contratos de ampliação das concessões pelos períodos de 25 anos, com as obrigações de elas investirem também na continuidade de aumentar os berços para atracação. Depois discutir a cabotagem, que é fundamental para você, dentro do nossos 8 mil quilômetros de costa, a gente conseguir embarcar mercadorias que vão para todas as regiões do Brasil através da cabotagem. Porque a cabotagem reduz custo de mercadoria a partir do momento que se usa um transporte mais eficiente. Outro aspecto é a saída dentro do porto. Eu preciso, além de modernizar, a gente precisa discutir o retroporto, que é a isenção de impostos para que você modernize esses sistemas, para que a agilidade, né, que o navio saia, você pode descarregar um navio num dia e pode descarregar 4 num dia. Aí você tem que escolher a modernidade que você fez. E é isso que torna um país eficiente na questão portuária. Outro aspecto é a saída da carga de lá também. Sem ferro-anel em São Paulo, não existe agilidade. O ferro-anel ele é necessário para tirar do eixo do transporte coletivo, de massa, rodoviário,
de dentro do trilho. Então a gente precisa desviar esse trilho para ele dar mais agilidade e não ficar lá 12 horas parado e não passa um trem de carga, porque ele tem que dar prioridade ao transporte de passageiros. Então, e tem também as rodovias de acesso. E a rodovia de acesso. Uma terceira pista de imigrantes é necessária. Se discute uma ponte, né? A pista de imigrantes é uma coisa. Agora, a passagem seca ou por ponte, ligando Santos, o lado do Porto de Santos, ele tem dois lados, o lado do Guarujá e o lado Santos. Né? O Porto de Santos é isso. Essa ligação dos dois lados é importante para cortar, dar mais velocidade para chegar no Porto de Santos no lado extremo. Para fazer isso, a discussão é se vai aéreo ou vai túnel, né? túnel. Eu sou defensor do túnel, até porque se a gente está falando em navios de 316, hoje numa reunião com a BTP, eu fiquei escutando que também nós já vamos para os navios de 400 metros e chegaremos a 450. Se a gente começar a pensar nisso, esses navios têm 190 metros de largura. Tem que fazer uma ponte altíssima e arqueada, longamente então arqueada. Então a gente precisa entender que, olha o que aconteceu a última vez, que o navio tem acontecido muito acidente, navio, você não para ele, não perde o freio nele. Sim. A 4 nós de velocidade, se ele não segura com o volume de carga que ele carrega. Então é fundamental a gente ter segurança de navegação. Então eu só acho que se a gente fizer o túnel, a gente vai ter um melhor desempenho. Tem bastante assunto por muito tempo aqui, só no Porto de Santos, mas o senhor também já está envolvido com outros temas mais do momento, né? O senhor está encabeçando uma CPI ou um pedido de CPI para tratar da questão das lojas americanas. O senhor poderia explicar melhor como é que o que o senhor pensa sobre isso? Eu assinei apoiando a CPI porque eu entendo que, independente da análise do juiz, da falência, da pedido de concordata, como é que vai acontecer, nós temos aí uma coisa para ser explicada para a sociedade e automaticamente o Congresso depois fazer alterações na lei para tornar a coisa mais transparente. A pergunta que eu faço, onde está a Price quando ela fez a análise do balanço dessa empresa e conseguiram esconder no balanço 20 e tantos milhões de dívidas para bancos contratados de longo prazo e os fornecedores, né? Então, se você escondeu isso, a gente também precisa saber quanto é que dessa dívida, qual é o período de amortização, porque de repente a gente não consegue entender como é que um banco fez empréstimo sem analisar, né, quanto é a geração de caixa dessa empresa. Quer dizer, depois do faturamento bruto, tirando tudo, quanto sobra para ele amortizar algo que ele tem que amortizar ou fazer investimentos? A gente não sabe como é que chegaram nessa situação. Outro aspecto é como que quem fez a contabilidade, quer dizer, você tem uma auditoria que garante que está certo, né, para os seus sócios, né, seus cotistas, mas você também tem que entender que quando foi feita a contabilidade, cadê os contadores, cadê os diretores? Outra coisa que precisa ser explicado, como é que você distribui lucro se não tinha lucro? Como é que uma empresa que deve 43 milhões teve lucro? Bilhões distribuiu lucro. Quer dizer, eu consegui distribuir lucro. E tem um outro impacto ainda nos franqueados, nos funcionários, né? E tem aí, todo um desdobramento. Você tem 44 mil funcionários que podem perder o emprego se fechar, mas tem mais, tem o dobro disso de fornecedores, porque eles são meramente intermediários. Quer dizer, eles não pagaram por esses fornecedores que podem, alguns, ser o único dinheiro que eles têm, que é os pequenos fornecedores. Então, a gente precisa agir para isso não vir a acontecer com outras empresas. E o Congresso precisa estar perto, entender o que aconteceu, modernizar a legislação e, se aí não for tomada nenhuma medida judicial, criminal contra alguém, encaminhar isso para o judiciário para ser feito. A gente precisa tornar a coisa mais transparente. O que não podemos é socializar. Eu estou escutando uma coisa que eu achei muito engraçada. Dividir os prejuízos, no caso. Agora estão tentando ver... os bancos já começaram a socializar, porque se o banco não receber, ele socializou. Sabe como? Vai escrever em devedores duvidosos, vai abaixar no seu lucro lá da frente e quem comprou ação de banco vai estar pagando essa conta com menos dividendos. Entendi. Você já socializou. E se não socializar ainda lá na frente, né, com os pequenos fornecedores que não vão receber. E eu não posso ser chamado o cara mais rico do mundo e com essa cascata de problemas. De problemas. Eu acho que a gente precisa
entender. Isso. Deputado, a gente já está caminhando para o final, mas eu não queria perder a oportunidade. O senhor, das outras vezes que esteve aqui conosco na Câmara, sempre acompanhou muito de perto essa questão da reforma tributária. E ela, de novo, volta à cena. Rapidamente, o senhor vai também se envolver com esse tema? Bom, a gente precisa fazer a reforma tributária para aumentar a receita, não é para aumentar a carga tributária. Tem como fazer isso? Se a gente evitar a elisão fiscal. Explica para o telespectador o que é elisão. O buraco que nós temos na legislação esparsa que fizeram permite que os grandes consultorias tributárias e contábeis consigam que as grandes empresas paguem menos impostos usando a legalidade. Depois, a gente tem buracos, nós temos uma informalidade. O Brasil tem 19% da economia do PIB e na informalidade. O mundo todo é 6%, os mundos mais desenvolvidos. Você está falando de 12% que não consegue ser alcançado pelo sistema. É muita gente e muito valor, né? O valor é muito alto. É muito alto. Nós estamos falando de 12% do PIB é muito. 1,5 trilhão, que não é tributado. Já é por si só o tamanho da PEC que foi votada, 300 milhões. 20% dá 300 milhões. Então a gente tem que buscar como evitar a evasão com a modernidade do sistema. A simplificação também vai reduzir o custo do Brasil. A questão de a gente buscar a sonegação, porque com o sistema mais moderno a sonegação reduz, e talvez a gente consiga reduzir a carga tributária de quem paga. Eu falo assim, quem paga não paga em média 33, paga 50, porque está uma opção de gente sem pagar. Não é que esteja não pagando porque foi lançado, nem lançado é. Muito bem. Bom, deputado, seja muito bem-vindo e eu agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado a vocês. Também. E eu aproveito aqui e me despeço também agradecendo a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões no Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.